Muito bem, jovens, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu consigo manter a consistência de personagem, mesmo ele mudando entre as cenas ali do Grok, usando uma técnica que eu aprendi nova, quero compartilhar com vocês. Funciona para determinadas coisas, para outras não, mas dá para dar uma aperfeiçoada nos nossos vídeos. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante, deixar um like, isso me ajuda muito, e um comentário também, se você curtiu do vídeo. Se você não curtiu, não tem problema deixar dislike, mas isso me ajuda bastante a divulgar a palavra do Didico.ia. E bora pro vídeo. Bora lá, qual que é o lance aqui que eu venho testando, né? Eu tô utilizando aqui o meu... No Flow, eu tenho um projeto que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é sobre consistência de personagem. E aí, eu já tinha visto alguns vídeos de gringo falando sobre consistência de personagem usando a folha de referência, que é o que eu já ensinei aqui no canal, que é essa folha aqui que você faz seu personagem. E eles usavam isso e no Kling, no Seedance, nessas outras plataformas de modelo de geração de vídeo, e que funcionava bem. Aí eu tentei fazer isso utilizando o Grok. Basicamente o que eu fiz, eu subi uma folha de referência, vou botar essa daqui para vocês terem uma base, do meu bonequinho, passei o meu prompt para ele, e ele criou o personagem fazendo exatamente o que eu pedi no prompt. Veja, ele não muda o personagem, ele mantém as características, mantém a roupa, mantém tudo. Se bem que aqui foi uma cena única, né? Lembrando que na hora que a gente for subir no Grok as imagens, a gente tem que... Na hora de animar uma imagem que você está fazendo ela no Grok, ele vai manter ou na proporção deitado ou na proporção em pé. Mas aqui eu fiz ela no formato em pé, passei o mesmo prompt, ele correndo no meio das bombas, né, o Didiquinho da guerra. Ficou legal, ele manteve todas as características do personagem, e depois eu fiz esse mesmo personagem tipo numa outra cena, né, tipo, por exemplo, ele chegando na casa dele. A porta abriu errado? Abriu errado, mas acontece. E aí, qual que é a ideia? Utilizando apenas uma imagem, eu consigo fazer diversas cenas. Aqui, por exemplo, era pra ser... Não consigo achar ninguém! Não apareçam mais! Era pra ser ele, tipo, procurando as pessoas dentro da casa. Só que eu esqueci de falar o cenário no meu prompt, né? Se vocês derem uma olhada aqui eu passei bonitinho, ele entrando dentro de casa, ele chegando depois da guerra, blá, blá, blá. Aqui também eu passei a animar... Olha a primeira frase. Usar a imagem de referência do personagem e animá-lo em máxima fidelidade. O personagem correndo no meio da guerra brutal, com lágrimas, com o rosto abalado, olho cheio d'água, expressão. Esse prompt aqui tá bem mais completo. Mas depois eu fui testando, e aí eu fiz ele chegando na casa dele. Aí aqui eu esqueci de falar que ele tava na casa dele procurando, né? Os seus entes, né, sua família. Eu só coloquei, ele começa a procurar a família e não encontra ninguém. Só que como eu não passei aonde era o cenário, ele se perdeu. Na verdade não é que ele se perdeu, eu não coloquei isso no prompt, ele só pegou o cenário que era cinza da imagem de folha de referência e animou ele. Aí quando eu passei sobre que ele estava na casa dele, que ele estava procurando a galera, e aí sim, ficou legal, né? Funcionou direitinho, ele manteve o personagem, teve troca de câmera aqui e funcionou legal. E unicamente utilizando uma folha de referência. É um vídeo rápido, mas para vocês terem uma base, eu tô fazendo outros testes aqui com o Grok também, então às vezes, só para vocês terem uma ideia, quando você utiliza esse tipo de vídeo para contar uma história de um único personagem, funciona muito bem. Dá para você ir intercalando com outros personagens também, mas como a gente só pode subir uma foto de referência, dá para você criar várias historinhas com um personagem só. Acho que é válido e não sei se a galera já tinha testado. Se você já sabia dessa técnica ou já testou essa técnica, coloca aí nos comentários, eu gostaria de saber se existem mais algumas outras. Tem uma outra técnica que eu ainda tô aperfeiçoando ela, ainda não tá legal, que é mandar o storybook, né? Então, tipo, cena 1, cena 2 e cena 3. Porém,
ainda não tá ficando legal, não tá ficando do jeito que eu quero. Eu ainda não consegui pegar um prompt, ele se perdeu demais no personagem, nas referências, características, ficou muito real. Eu ainda tô procurando um prompt que consiga descrever um storybook para você poder utilizar, que nem dá para fazer no Kling, no Sidence, no Vel e até no Sora também funciona o storybook. Mas ainda assim, quando eu tiver essa informação, eu vou trazer aqui para vocês. E basicamente é isso. Hoje um vídeo muito mais curto, mas mostrando uma forma de você animar o personagem e manter todas as características e referência deles. Se você gostou do vídeo, deixa um like, isso me ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixa um comentário, um like. Tem o nosso grupo do Telegram, se você quiser participar do nosso grupo, entra lá, link tá na descrição. A gente tá crescendo, o grupo tá ficando grande, a gente tá sempre trocando ideia lá todos os dias. Você será muito bem-vindo, e todos os prompts que eu utilizo aqui no canal eu coloco e compartilho lá com todo mundo. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!